Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. E hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esta que é a segunda obra mais lida do mundo. Não há, acredito que não existe no mundo inteiro, né, no mundo que nós conhecemos, no planeta Terra, alguém que nunca tenha ouvido falar em Dom Quixote de La Mancha. E eu li nessa edição aqui da Nova Fronteira, né? Em 2 tomos, como realmente ele é, né? Ai, o Bernardo não me deixa gravar, gente. Não sei o que está acontecendo com esse menino. E estamos aqui para bater um papinho. O meu grupo de leitura leu este livro em 4 meses, tá? Então, eu recomendo que quem for fazer a leitura, leia devagar, conversando com outras pessoas a respeito do livro, para que a compreensão se torne mais fácil. Aguardem aí, já já. Hear me now, O thou bleak and unbearable world, thou art base and debauched as can be. And the knight with his banners all bravely unfurled now hurls down his gauntlet to thee. I, Don Quixote, the Lord of La Mancha, my destiny calls and I go. And the wild winds of fortune will carry me onward, oh, whithersoever they blow. Whithersoever they blow. Onward to glory I go. Bom, gente, a história é longa. E o que a gente tem que ter em mente quando você for ler Dom Quixote é que foi escrito numa época muito diferente do que nós estamos acostumados, né? Ele foi publicado em 1605. É isso mesmo que você ouviu, 1605. Então, uma época em que o que se lia mais eram justamente os chamados romances de cavalaria. E o que eram esses romances de cavalaria? Eram romances onde se tinha um cavaleiro andante, onde esse cavaleiro andante enfrentava perigos, monstros, salvava donzelas, onde havia um amor, sempre cada cavaleiro sempre tinha uma musa, digamos assim, né, pela qual era apaixonado. E o Dom Quixote é um senhor já na faixa dos seus 50 anos, né, que se chama Alonso Quixada, acho que é isso, não lembro direito o sobrenome. E ele não era uma pessoa riquésima, mas ele tinha algumas posses e ele gostava muito de ler. Esse é um dos motivos, eu acredito, que faz essa obra ser tão conhecida no mundo e ser tão admirada e ser tão incentivada para que todos leiam. Porque como ele era muito ligado em literatura, ele lia muito e ele acaba, como direi, absorvendo de tal forma essas histórias de cavalaria que ele começa a ver o mundo de outra forma. Ele resolve se transformar num cavaleiro andante. E ele começa a enxergar as pessoas o classificavam até de louco. Ele tinha a ilusão, para mim ele estava iludido, não sei, a ilusão de que, por exemplo, um senhor chamado Sancho Panza, que trabalhava para ele tinha uma espécie de um sítio ou uma fazenda, que aquele rapaz seria o seu escudeiro, ou seja, aquele que carregava as armas, né, os escudos
do Cavaleiro Andante. E o Sancho, como ele era devotado a esse patrão, digamos assim, ele aceita. E parece também fazer parte de toda a ilusão, digamos assim, de toda a loucura. E eles saem caminhando pelas estradas e Dom Quixote estava tão animado que ele começa a enxergar, por exemplo, logo de cara, num local tipo de uma estalagem, um bar, ele enxerga aquilo um castelo. Então ele vai, se dirige para lá, ele quer ser atendido como um cavaleiro andante, coisa que realmente não existia na vida real, existia nos livros. Então você vai entrando na vida dele, em tudo que vai lhe acontecendo, e é muito interessante, gente, é muito interessante porque através das aventuras, ele vai viver aventuras. Eu acho que o termo certo são aventuras. A cada capítulo, uma aventura diferente. E a cada capítulo, um ensinamento diferente ou semelhante, né? Ele nos leva a pensar, né, sobre a vida, sobre o nosso olhar, qual o olhar que nós temos para tudo que nos acontece. Eu acredito que a ideia do Cervantes foi justamente essa. Lá atrás, em 1605, ele escreveu o primeiro volume, tá? Então você vai acompanhando as aventuras, onde ele e o Sancho sofrem muito. Porque, por exemplo, a aventura mais conhecida é a dos moinhos de vento, que ele enxerga a moinhos, sabe? Moinhos de vento, né? Ele enxerga como sendo gigantes. E ele se atraca com um daqueles gigantes, né? Com a sua espada, que era parcialmente feita de madeira, e aquilo quebra e ele cai, e ele já começa a se machucar. O Sancho também vai ajudá-lo, também acaba se machucando. E ali eles vão continuando. A trajetória deles. O que ele quer dizer com isso? Que nós todos temos lutas a enfrentar, né? E nem sempre a batalha é ganha por nós, né? Muitas vezes a gente perde. E a gente tem que saber se levantar com orgulho e continuar de cabeça erguida. Pelo menos, eu entendi isso dessa parte do livro e de outras partes. Tudo que ele vai enfrentando, sabe? Tem horas que você acha engraçado, mas ao mesmo tempo você vê que não é bem engraçado, é uma tragédia, né? Porque ele vai ficando debilitado. Eu chego à conclusão, a gente vai lendo, que ele pode morrer a qualquer momento, porque ele enfrenta de tudo, ele enfrenta saqueadores, ladrões, assassinos, ele vai enfrentando de tudo que ele vai vendo no caminho. E ele tem uma musa, sim, a que ele chama de Dulcinea del Toboso, que nada mais é do que uma lavradora, uma mulher humilde, que ele viu uma vez na vida. Eu acredito que tenha sido isso, E ele a achou tão bela e ele considerou como ela sendo uma princesa. Ao olhar dele, ela era uma princesa, o que é muito bonito, né, gente? E ela, coitada, era uma camponesa, né? Mas ela não sabia do amor dele, da paixão dele por ela. E ela morava num lugar que se chamava Toboso, então por isso ele colocou esse nome, Dulcinea del Toboso. E ela tampouco se chamava Dulcinea, ela se chamava Aldonza. Então, gente, a história é conhecida por todos, né? Ele continua nessa aventura, ele quase morre, ele volta para casa por um tempo, depois ele sai novamente com o Sancho. E assim, mais ou menos, termina
primeiro tomo, né? O primeiro volume que ele escreveu em 1605 e publicou em 1605. Depois foram passando, foi passando o tempo e ele não publicava a continuação, né? E o Miguel de Cervantes. E aí começaram a cobrar. Nesse meio tempo ele publicou novelas exemplares, que eu também tenho aqui, eu quero fazer uma leitura. Já está separadinho. E começaram a cobrar dele. E ele, sei lá, ele não sabia se voltava a escrever ou não, ele estava meio em dúvida, que ele também teve uma vida difícil, o Cervantes, né? E aí em 1614, olha só, aparece um outro dito autor, agora não me lembro o nome, ele publica o segundo volume, mas não tinha sido o Cervantes. E aí as pessoas começam a perguntar, e o Cervantes fica possesso, ele, não, mas não sou eu. E aí ele parte para escrever, e ele escreve o segundo volume rapidamente, para calar a boca de todo mundo. E esse volume é lançado em 1615, ou seja, 10 anos depois do lançamento do primeiro. E aqui, não sei, pelo menos eu conversei um pouco com o pessoal do grupo, continuam as aventuras, tá? Não muda muito o esquema do livro, mas a gente já nota um Dom Quixote mais maduro, um Dom Quixote que já começa a pensar em que pode estar um tanto louco, não sei, que já começa a questionar as obras de cavalaria. Então eu achei ele bem mais maduro, lógico, 10 anos se passaram, né? Embora ele continua nas aventuras dele, ele vai ficar algum tempo com o duque e duquesa, né? Na capital, que seria da época. Então a coisa muda um pouco nesse segundo volume. E vai se desenrolando, e a gente vai aprendendo muitas coisas com ele. Eu tenho esse volumezinho aqui do Francisco da Cal, Os Engenhosos Pensamentos do Fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Eu queria recomendar para vocês. Eu comprei numa dessas livrariazinhas que tem no shopping, sabe, no meio do shopping. E eu achei muito interessante. É uma publicação da editora Talentos da Literatura Brasileira, é isso? Eu comprei muito antes de ter lido aqui, ó. Foi publicado em 2018, da Novo Século, na verdade, da Novo Século. Então eu separei umas coisas aqui que eu queria mostrar para vocês, coisas que ele fala no decorrer do livro, sobre a alma. Embora em minha alma tenha seu próprio assento as tristezas, as desgraças e as desventuras, nem por isso fugiu dela a compaixão que tenho das infelicidades alheias. É coisa que a gente vê muito nas aventuras ou nas desventuras dele. Ele tenta salvar. Tem um cara, numa delas, um cara que está sendo chicoteado porque está devendo dinheiro para a pessoa. Aí ele vai lá, se mete, consegue salvar o cara, entre aspas. Esse cara foge e depois acaba fazendo mal para o próprio Dom Quixote, sabe? Coisas assim. Outra coisa. Ninguém conhece a alma de ninguém, o que é verdade. Ninguém traz aqui escrito, é isso que ele quer dizer. Sobre a amizade. Com os amigos não se deve reparar em ninharias. Quem tem amigos tem tudo, né, gente? A boa e verdadeira amizade não pode nem deve ser suspeitosa em nada. Amigo de verdade é aquele em que você pode confiar. Você pode contar o seu maior segredo que nunca ninguém vai saber. Não é verdade? Os bons amigos devem pôr à prova e valer-se deles. Como disse um poeta, usque ad aras, mostrando que não deviam aproveitar da amizade para coisas que fossem contra Deus. Esse usque ad aras, eu acho que é latim, está explicando aqui, ó. Quer dizer, até o altar, ou seja, estando numa igreja. Aí ele fala sobre o amor. Cavaleiro andante sem amor é árvore sem folhas e sem frutos e corpo sem alma.
Da cavalaria andante se pode dizer o mesmo que do amor se diz, que iguala todas as coisas. O verdadeiro amor não se divide e há de ser voluntário e não forçado. Nesse livrinho você vai ver, aqui ele diz o capítulo em que se encontra, o volume, tá? Olha, é muito gostoso de ler e te fazer ressaltar essas coisas maravilhosas que a gente aprende com Don Quixote, tá? E era isso que eu queria falar para vocês, que vocês, quem pretende ainda entrar nessa leitura, leia com calma, não se imponha nada, vá lendo com calma, divirta-se, aprenda. É um livro que a gente aprende bastante, a gente aprende um pouco mais sobre a vida e o bem viver, tá? E tudo vai se deslocando, né, até o final, que vocês já sabem, ele vai ficando mais idoso, né? Naquela época, se eu não me engano, 68 anos, era considerado uma pessoa muito idosa. Quando ele fica fraco a ponto de ter que ficar em casa e recobrar a sanidade, né? Ele consegue entender o porquê de tudo aquilo. Então, gente, vale a pena, vale muito a pena, tá? Eu vou colocar aqui um pouco de fotinhas que eu tenho de um outro volume do Don Quixote, que é aquele da Antofágica. Lá tem fotos coloridas, bonitas, para ilustrar um pouco a história, tá certo? É um livro que já foi adaptado para cinema, para peças de teatro maravilhosas e que todo mundo deve ler, sim, tá certo? Mas leia com calma, não tenha pressa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da leitura, né, da minha indicação. Esse aqui foi uma indicação para o grupo de autores latinos, que é onde a gente lê autores de língua espanhola, de língua italiana, e eu espero que todos tenham gostado. Um beijo, não esqueçam do positivo aqui e comente se já leu, se gostou, se não gostou, tá certo? Vou adorar saber. Um beijo, tchau!